Olá, caros alunos, tudo bom? Aqui é o professor Alex Monteiro e agora eu vou estar ensinando para vocês aqui como nós podemos estar resolvendo a nossa lista da segunda semana do nosso segundo estudo dirigido, tudo bem? De Lógica e Programação Pascal. Senhores, primeiramente, na nossa segunda lista, a gente vai estar trabalhando com o controle de fluxo, se, né? Se uma determinada condição, faça alguma coisa, se não, faça um outro fluxo de execução. Tudo bem? Então, na nossa primeira questão aqui, ele nos informa, né? Crie um algoritmo que leia um número e alerte quando o mesmo for maior do que 100. Então, primeira coisa, lê um número, a minha entrada. E ele vai exibir uma mensagem, ele vai gerar uma saída dado, né, a condição que, se for maior que 100, ele tem que informar, né, que esse número ele é maior do que o valor proposto. Tudo bem? Então vamos lá, questão simples, muito fácil. Então ele não especifica que tipo de número é, então vamos estar utilizando aqui números inteiros, ok? Então vamos colocar aqui número inteiro. Essa vai ser a minha variável, ok? No meu problema. Primeira coisa que ele fala, né, é leia um número. Então é interessante que você informe o usuário, né, sempre. Que informação ele deve entrar, senão ele vai poder digitar uma string, qualquer outra coisa. Né? Então vamos colocar, digite um número. Tudo bem, senhores? E aí, em seguida, de fato, eu faço essa leitura na minha variável número. Então, leia número. Perfeito, senhores. E agora sim, agora eu vou trabalhar a condição desse número. Ele fala para mim que se ele for maior que 100 é para gerar um alerta. Tudo bem? Então, se número for maior que 100, ou seja, um número maior que 100, então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela, né, um alerta, né? Então, escreva, colocar um escreva L aqui, ele já dá um enter no final, né? Colocando aqui, ó, alerta, número maior que 100, maior que, né? E aí eu recomendo, se nós quiséssemos alterar futuramente o algoritmo ali, nós poderíamos, em vez disso, ó, só estou colocando aqui, né, de uma forma que a gente possa melhorar o nosso algoritmo, poderíamos colocar aqui, ó, como limite. Tudo bem? E aí esse limite, uma variável inteira, e esse limite receberia o valor 100. Então é uma outra forma que nós temos aqui de estar, né, trabalhando, né, de forma mais adequada ali, trabalhando exclusivamente com variáveis. Por quê? Porque se lá na frente você quisesse alterar esse limite, se tornaria muito mais fácil você alterar, você só alteraria a variável, não ia precisar alterar no código. Número maior que, pessoal? Maior que o limite. Então posso colocar aqui, ó, o limite. E aí, né, está executando esse código. Se não, eu posso colocar aqui, né, é bom que nós exibamos uma mensagem aqui também, né, informando que o número está dentro do limite. Número dentro do limite. Ok? Senhores, se eu colocasse ali no limite, na minha variável limite, o valor 100, ia funcionar perfeitamente, tudo bem? Eu só quero que vocês já desde já tenham essa noção de como, né, você pode estar, né, parametrizando melhor o seu algoritmo. Então, primeira informação, digite o número, vou colocar aqui o número 80, número dentro do limite, perfeito? Então eu vou executar mais uma vez, lembrando, né, nossa execução F9, e agora um número, né, maior que 100, então 101. Ok, deu um errinho aqui. O que o professor esqueceu, ó, a gente sempre tem que ficar de olho, né? Foi muito bom ter dado esse erro, a gente não pode esquecer de fechar o nosso if, tudo bem? Então fizemos o if, então, se não, ok, e você não pode esquecer do fim do se ali, ó, fim de se. Agora, vamos testar aqui, ó, 101, alerta, número maior que 100. Tudo bem? Então, senhores, essa foi a nossa primeira questão. Vamos para a nossa próxima questão. Ok? Crie um algoritmo que leia uma senha fornecida pelo usuário composta por caracteres para informar se a senha é válida ou inválida.
Tudo bem? Então a senha do sistema corresponde à palavra Portugal. Então eu já sei qual palavra eu devo comparar. Tudo bem? Então o algoritmo ele não faz distinção entre maiúsculas ou minúsculas. Tudo bem, senhores? Então como é que eu faço esse nosso algoritmo aqui? Primeiro, senhores, agora eu vou ter que declarar uma variável. E essa variável vai ser do tipo agora o quê? Caractere. Ok. E né, nós podemos criar né, a senha de comparação, né? A senha informada pelo usuário. Então, senha de entrada. Então, vou colocar aqui senha entrada caractere. Seguindo aquele nosso procedimento de parametrização, né? Então, vou colocar aqui a minha senha padrão, que vai ser comparada uma com a outra. Vai ser né, Portugal. Então, já fica salvo nessa minha variável. Ok. E né, exatamente aqui, senhores, eu vou começar né, a desenvolver o meu algoritmo. Primeira coisa, ele fala que eu tenho que ler a minha senha. Então eu tenho que informar o meu usuário o quê? Vou informar o meu usuário que informação eu quero que ele entre. Então, vou colocar aqui, ó, digite sua senha. Ok? Preferência. Né? E agora, de fato, eu faço a minha leitura. Leitura, leia, né, senha de entrada. Senhores, mais uma vez, vamos sempre comentar o nosso código, para que você não se perca. Então, essa nossa vai ser a entrada de dados. Em seguida, vamos fazer lá né, o nosso processamento aqui. Ó. Tudo bem? Uma outra forma que nós temos aqui também é desenvolver, né, aqui colocar o nosso validador. Tudo bem? E essa variável pode ser do tipo o quê, senhores? Pode ser do tipo lógico. Onde ela só vai ter duas condições, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E aí, de fato, nós podemos fazer o nosso processamento, né? O processamento de dados. Processamento de dados. Que processamento de dados, Cenas? O que eu vou fazer? Né? Primeiramente, eu vou fazer a comparação entre a minha senha informada né, e a minha senha de entrada. Então, eu vou colocar aqui, ó, se, tudo bem, a minha senha for igual à minha senha de entrada, então o que vai acontecer? O meu validador vai receber o que? Verdadeiro. Verdadeiro. Tudo bem? Se não, o que vai acontecer? O meu validador vai receber falso. Perfeito, senhores. E aí, eu não posso esquecer de quem? Do meu fim se. E aí, o que eu preciso, senhores? Né? Esse aí foi o nosso processamento de dados. Eu já poderia, de fato, ali já colocar minha mensagem lá dentro. Mas é interessante, o que eu quero mostrar para os senhores aqui é como nós podemos sempre estar fazendo essa segmentação entre entrada, processamento e saída. Então, na minha saída de dados, né, eu vou informar aqui, ó, FINSI, saída de dados, saída de dados. E aí, no meu saída de dados, eu vou colocar o que agora? Ó, se validador. Então, vou escrever na tela. Escreva senha válida. Tudo bem? Não podemos esquecer do nosso então. E em seguida, se não, né, podemos exibir uma mensagem chamada aqui, né, senha inválida. Opa. Senha inválida e senha válida. Tudo bem, senhores. Não esquecendo no finalzinho ali, ó, de colocarmos, né, o fim se. Pessoal, eu poderia fazer ali já tudo compactado, só verificar uma senha de entrada com a senha? Pode, senhores, sem problema algum. Mas eu quero que vocês sempre aprendam, né, que em qualquer algoritmo eu posso compactar ele, mas né, eu vou ter essas três etapas: entrada, o processamento e a saída. Vamos testar nosso código? Então digite a sua senha, eu vou digitar casa, né? Ele verificou aqui que meu validador vai receber falso. É o meu hábito, né, que a gente tem ali de programar em outras linguagens.
não podemos esquecer aqui, né, que no Portugal, né, é a setinha, né, que é o nosso operador de atribuição. Tudo bem, senhores? Então, fique atento aí. É bem legal que a gente errando aqui, né, caso você esteja desenvolvendo, vai acontecer da mesma forma. Então, eu coloquei aqui casa na senha. E aí apareceu a mensagem senha inválida. Vamos testar agora colocando Portugal. Vamos lá. Então, fecho aqui. F9, Portugal. Vamos colocar nossa senha. Senha inválida, perfeitamente. Aqui, né? Porque o nosso Portugal tá o quê? Está com, né, os meus caracteres em minúsculo. Vamos testar agora, né, com a senha, né? Com a senha em maiúsculo. Então, Portugal, vou dar Enter, senha válida, corretamente. Mas aí, o que eu tenho que me atentar aqui, senhores? Eu tenho que me atentar, né, que nessa questão ele fala, ele nos informa aqui, ó, né, que o algoritmo ele não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Nós podemos observar que Portugal minúsculo e Portugal maiúsculo estão sendo considerados de forma diferente. Utilizando dessa forma que você fez, está correto também, não está errado, né? Até porque tem que verificar. Mas como o exercício está pedindo, né, essa informação aí, né, que eu tenho que colocar as duas no mesmo padrão, ok, e não importando se seja minúsculo ou maiúsculo, então você pode também estar fazendo dessa forma e mais uma função que você pode estar executando aí. Tudo bem? Então, no caso dessa função, ela pega a string que pode estar em minúscula e converte para maiúscula e em seguida faz essa comparação para a gente. Vamos testar agora? Vamos colocar aqui, ó, Portugal, senha válida, perfeito? Então agora ele aceitou a nossa senha, mesmo estando em minúsculo. Tudo bem? Então, essa daí foi a nossa segunda questão. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão. Crie um algoritmo que leia um número e alerte quando o mesmo estiver entre 100 e 500. Tudo bem? E qual é a diferença entre esse algoritmo aqui, o primeiro algoritmo que nós fizemos, né? E esse algoritmo aqui, senhores? Nesse caso aqui, eu só tenho que entender que eu tenho agora duas condições. Tenho que colocar aí, esse meu número ele tem que ser maior, né? Maior que 100 e menor que 500. Tudo bem? Então ele tem que ter, né? Ele tem que estar dentro desse limite. Então, como é que nós vamos fazer? Então, vamos seguir, né, o nosso mesmo procedimento. Né? Deixa eu deletar aqui, vamos começar de novo, né? Sempre para a gente estar trabalhando. Então, o que eu recomendo sempre, né? Vamos trabalhar com variáveis, tudo bem? Então, eu vou ter qual variáveis? Eu vou ter o meu número, um número inteiro, ok? Eu vou ter o meu limiar inferior inteiro e vou ter o meu limiar superior, tudo bem? Que é o inteiro também. Que é, né, meu limiar inferior no meu problema é o 100 e o meu limiar superior, né, vai ser o 500. Tudo bem? Então, meu limiar inferior vai receber o valor 100 e o meu limiar superior vai receber o meu valor 500. Perfeito? Então, inicializei minhas variáveis, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, sempre comentando no nosso código, inicialização de variáveis. Tudo bem? E aí sim, agora eu vou começar de fato o meu algoritmo. Ele fala para mim ler um número, tudo bem? Então vou aqui, ó, escreva, né, digite um número. Digite um número, vamos colocar aqui a nossa mensagem. E aí, de fato, ele vai fazer agora a nossa leitura, né, atribuindo a nossa variável número. Lembrando, essa etapa aqui, qual é a nossa etapa? É a nossa etapa de entrada de dados. Tudo bem? Agora, senhores, o que eu recomendo também, ó, a gente vai colocar aqui, ó, dentro do limite. Vou criar uma variável dentro do limite. E essa variável vai ser do tipo lógico. Se, né, ele vai fazer a comparação e vai verificar
né, se a minha variável está dentro do limite. Se tiver, verdadeiro. Se não tiver, falso. Tudo bem? Então, para a nossa lista de exercícios. E agora eu vou fazer, de fato, né, o nosso processamento. Processamento de dados. E eu vou fazer o que, senhores, aqui, ó? Muito simples. Né? Eu vou verificar ó, se o meu número for menor que o que for, né, maior que o meu limiar. Olha só o que eu estou falando, ó, o meu limiar inferior. Só que o meu limiar inferior eu já sei que ele queria 100, mas se eu quisesse mudar depois, eu poderia mudar no meu algoritmo. Então ele tem que ser duas coisas. O meu número ele tem que ser maior que o meu limiar inferior e esse número ele tem que ser menor que o meu limiar superior. Tudo bem? Então tem as duas condições, número maior que limiar inferior e número menor, né, que limiar superior. Então, faço o quê? Eu digo que ele está dentro do limite. Então, dentro do limite vai receber o valor, né, de verdadeiro. Tudo bem? É verdade. Essa é a minha condição. Se não, o que vai acontecer? Se ele está fora do limiar, né, então dentro do limite vai receber o valor falso. Tudo bem? Então, foi esse o processamento que eu fiz aqui no meu algoritmo. Tudo bem, senhores? Agora, vamos lá. Vamos gerar nossa saída de dados. Na nossa saída de dados, o que eu vou fazer, senhores? Simplesmente vou imprimir uma mensagem dentro do limite ou fora do limite. Então, eu só preciso verificar. Não posso esquecer, senhores. Lembra só? Tenho que fechar, ok? O meu fluxo, né, de controle. FIM-SI. Tudo bem? Então, venho aqui agora, ó, se. Né? Então, se dentro do limite, que eu já verifiquei ali à frente, se dentro do limite, ele vai imprimir qual a mensagem para a gente, né? Então, vou colocar aqui, ó, escreva na tela, né? Escreva dentro do limite. Tudo bem, senhores? Se não, lembrando, né? A gente não pode esquecer do nosso então. Então, se não, escreva o que, senhores? Fora do limite. Muito simples. E em seguida, fim do se. Então, né? Trabalhei de forma parametrizada todo o nosso algoritmo, ok? Dividindo ele em 3 etapas, né? Lembrando que a nossa etapa inicial é sempre inicializar as nossas variáveis. Tudo bem, senhores? Vamos testar agora como é que está. Então, vou apertar aqui F9, vou digitar um número agora, vou digitar dentro. Vou fazer os 3 testes, né? Digitar 80. Ele falou aqui, ó, que está dando um erro, né? Possivelmente porque eu não segui a nossa sintaxe correta. Então, o que eu tenho que verificar aqui, ó? Esperava encontrar então. O que eu tenho que colocar aqui? Tenho que colocar, né, os meus parênteses, né? Entre as minhas condições. Então, vou colocar aqui os meus parênteses entre as minhas condições. Ok? Então, fique sempre atento com isso. Então, ele vai primeiro resolver aqui, ó, se tudo bem. O nosso então está correto ali. E, né, em seguida, né, ele vai fazer o cálculo aqui, né, do i entre a condição do limiar superior. Vamos testar novamente aqui, ó. Então, vou digitar 20 fora do limite. Essa era exatamente a mensagem que nós queríamos. Tudo bem? Então, vamos colocar agora um número, fazer outro teste, né, dentro do limite, 150. Então, eu coloco aqui o valor 150 e a nossa mensagem exibida, né, dentro do limite. Agora, vamos inserir um número maior que 500. Ou o próprio 500, né, ele tem que ser menor que 500. Então, vou colocar 500 para a gente aqui, ó, número fora do limite. Tudo bem, senhores? Então, esse foi, né, a nossa... Qual foi a nossa questão? Foi a nossa terceira questão. Ok, né, o nosso algoritmo aqui. Então, lembre-se, senhores, passo a passo, você vai desenvolver seu algoritmo, lembre, criar as variáveis, ok? Nós inicializamos as nossas variáveis e aí sempre separamos aquelas em 3 etapas. Entrada, processamento e saída. Tudo bem, senhores? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão diz assim, olha, crie um algoritmo que leia 2 notas para calcular a média do aluno e determinar se o mesmo foi aprovado ou reprovado.
a média para aprovação é 7. Tudo bem? Então lembra só, sempre leia o que a questão está informando para você. Leia 2 notas, então quer dizer que eu tenho 2 entradas. Ok? E calcule a média. Então vai ser esse valor que eu vou pegar e vou fazer a comparação. E determino, né, se o nosso aluno foi aprovado ou reprovado. Então, né, a minha condição nesse caso aqui é a média de aprovação, que é 7. Tudo bem, senhores? Então agora eu vou vir aqui lá no meu algoritmo. Vamos criar ele aqui. Tudo bem, senhores? Começar do zero, novamente. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos sempre trabalhar com variáveis aqui. Então a primeira coisa que ele fala, ó, leia 2 notas. Então vou ter a nota 1, né? Nesse caso vai ser do tipo real, né? Lembra lá das nossos tipos de variáveis? As nossas variáveis reais? Então, por quê? Lembra lá do ovo, né? E do dinheiro. O ovo eu não consigo dividir pela metade. O dinheiro, sim. A mesma coisa é com a nota, né? A nota eu não tem só notas inteiras, eu tenho 1,5, 1,7, né? Então tem que ficar atento a isso aí. Ok? Então ele fala, olha, nota 1, nota 2. O que mais, senhores? Eu tenho a minha média, que vai ser calculada a partir da minha nota. E essa média também vai ser do tipo real. Ok? Próximo, eu vou ter uma variável, senhores, que vai me dizer se meu aluno foi aprovado ou não. Tudo bem? Eu posso fazer essa comparação sem, né, essa variável? Pode. Tudo bem? Mas o que a gente pode fazer aqui, ó, a gente pode criar uma variável. Vamos verificar como é que fica, né? Então, média para aprovação. Colocar média para aprovação. Ok? Aprovacão, né? Nesse caso aqui é 7. Então essa vai ser a média, que ela vai comparar entre a média e a média para aprovação e vai de fato exibir a mensagem. Nesse exemplo aqui eu vou fazer de forma mais compacta, tudo bem? Mas sempre lembrando que eu tenho a minha entrada, o meu processamento e a minha saída. Tudo bem? Então vamos lá, né? Então a minha média para aprovação, senhores, vai ser o quê? Vai ser o valor 7. Tudo bem? Então eu estou inicializando a minha variável. Então a minha entrada de dados, né? Conforme o meu problema me diz que eu tenho que, né, colocar aqui. Então, primeira coisa que eu vou querer digitar do meu aluno ali, né? E aqui, ó, como o nosso programa é um pouquinho mais robusto, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o que o nosso programa faz na entrada aqui também. Então, eu vou colocar aqui uma mensagenzinha, cálculo de média. Tudo bem? Então você vai ver que vai ficar bem legal para o nosso usuário entender o que ele está fazendo, né? O que aquele programa está executando. Então vamos lá. Então cálculo de média. Então vou colocar aqui, ó. Digite a nota 1. Tudo bem? Então digo a mensagem, exibo a mensagem para o meu usuário aqui. E aí eu vou fazer a leitura da nota 1. Então leia nota 1. Tudo bem? E em seguida, vou fazer o mesmo procedimento para a nota 2. Então, exatamente nesse momento aqui, eu vou estar lendo a minha nota 2. Pronto, senhores, fiz a minha nota 2 aqui. Tá? E o meu processamento? Meu processamento de dados. Processamento. A primeira parte do meu processamento, de fato, vai ser o quê? Vai ser calcular o valor da minha média. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, média. Recebe o quê? Vai receber o quê? Como é que é a minha média? Somo as duas notas e divido pelo número de notas. Então, eu vou ter a minha nota 1 mais a minha nota 2. Tudo bem, senhores? E vou dividi-las, né, por 2. Tudo bem que é o número de notas. De fato, eu já posso fazer o processamento e verificar, né? E já vou fazer esse comparativo. Dessa vez, como eu vou compactar para não ficar tão extenso o nosso algoritmo, eu já vou pegar o finalzinho do nosso processamento, que é justamente essa parte de comparação, e já vou colocar com a nossa saída, né, a nossa mensagem de saída, se o nosso aluno foi aprovado ou não. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou colocar, só olhando, né, a gente tem que ler com bastante atenção o nosso problema, a média de aprovação é 7. Então, a nota ela tem que ser igual ou maior que 7. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, saída de dados. Saída de dados. Então, se, né, a minha média for maior ou igual, né, a média
para aprovação, então vai fazer o que, senhores? Então ela vai imprimir na tela, escreva aluno aprovado. Se não, o que vai acontecer? Se não, meu aluno estará o que, senhores? Aluno reprovado. É o que nem eu e com certeza você não quer, né? E aí o nosso fim do se, senhores. Então, fiz um processamento, né? O processamento de dados aqui, nosso cálculo, né? E tinha mais o if ali, mais o if, né? Ali para o se, né? Para estar fazendo essa comparação, mas eu já coloquei, aproveitei e coloquei na minha saída de dados. Tudo bem, senhores? Então isso aqui é bem simples, né? Mais uma vez. Então, lembrando, né? As nossas sempre atente, né? Às variáveis, se é necessário de fato iniciar elas, né? E aí eu divido, né? Entrada de dados, o processamento, o que eu vou fazer com esses dados e em seguida, né? Qual a saída que eu tenho que gerar como resultado. Tudo bem, senhores? Então vamos lá, vamos testar? Então o professor vai apertar F9 e vamos calcular. Ó. Digite a nota 1. Então eu digitei a nota 1 aqui, né? De 0 a 10, então vou colocar aqui 8, né? E a segunda nota, né? Nota 7. E aí, 8 com 7, né? Vai dar aluno aprovado. Perfeito, era isso que nós queríamos aqui. Tudo bem? Então vamos fazer outro teste. Vou colocar as duas notas como 7 para verificar se ele com 7 ele é aprovado. Então, aluno também é aprovado. Duas notas, né? Dentro da média ali. E agora vamos fazer um teste, né? Quando o aluno, né, tira a nota baixa. Então, 5 e 6. E aí a mensagem exibiu, né? Aluno reprovado. Então foi até bom para a gente ver, né? Aqui, ó. Aluno reprovado. Tudo bem? Então esse é o nosso, né, outro algoritmo aí da nossa quarta questão, senhores. Próxima, senhores, questão. Crie um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é ou não divisível por 5. Então vamos lá, senhores, para a nossa última questão ali, né, praticamente nossa última questão. Né, quando ele nos pede, né, para saber se esse número ele é divisível ou não por 5. Então, basicamente, número, né, que vai ser a minha entrada, número inteiro. Tudo bem? E, né, tem que saber, né, se ele é o divisor. Então, vou colocar aqui também, criar uma variável chamada divisor. Nesse nosso exemplo aqui, ela vai ser 5, mas se eu quisesse depois alterar meu algoritmo, né, fica bem mais fácil, eu só altero o divisor. Porque a minha lógica já está feita. Tudo bem, senhores? E vamos lá, né? Então, a minha entrada de dados. Ok. A nossa inicialização de dados, né? Inicialização de variáveis. Aqui no nosso caso, né, o nosso divisor, só corrigindo aqui, né, eu coloquei divisor, vai receber, né, o valor 5. E aí, de fato, né, eu começo, né, com a nossa entrada de dados. E aí eu coloco, né, o que o meu programa vai fazer. Isso aqui é bem legal, né? Se a gente sempre colocar, então vou colocar aqui, né, divisor, né, dividendo, né, não, dividendo não, como seria, né, número, vamos colocar assim, ó, número divisível por, né, nesse caso aqui é 5, né, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar por 5 aqui. Se você precisar alterar futuramente, né, você vai ter que alterar a sua mensagem aqui também. Ok? Então escreva L, né, para ele colocar numa linha e vou colocar aqui, ó, escreva. E aí eu vou dizer qual a entrada que meu usuário tem que colocar. Nesse caso aqui, né, número. E vou colocar aqui, ó. Vamos lá, senhores. E aí, de fato, agora eu vou fazer a minha leitura. Leia quem, senhores? Leia número. Tudo bem? Vamos lá, senhores. Agora, vamos pegar aqui, ó, e vamos, né, fazer aqui o processamento. Então, no processamento de dados, agora. Tudo bem? Então, o que vai acontecer agora? Senhores, como é que eu sei, né, que o meu número ele é divisível ou não por 5? Quando eu divido um determinado número, quando eu divido esse número por 5, ok? E o resto da minha divisão, ela é, né, igual a 0, ok? Então é esse processamento que eu vou ter que fazer. Então, olha o que eu estou falando para você. Se
E você vai falando e já vai escrevendo, ó, se, né, a divisão do meu número ao número. E aí, para obter o resto, né, para dividir, você usa a barra. Para obter o resto, a gente vai utilizar o porcentagem. Divisível pelo quê? Pelo quê? Pelo divisor. Ok? Que nesse caso a gente atribuiu ali no valor 5, poderia ser 10. Ok, se essa divisão entre o meu número e o meu divisor ali, ó, for igual a quanto, senhores? Se for igual a 0, né? Então, ele é divisível por 5. Então, eu posso colocar minha mensagem aqui, ó. Escreva, né, número divisível por, né? E aí o que eu vou colocar aqui, ó. Como o nosso programa está bem genérico, eu vou colocar bem assim, ó, divisível por, escreva o número por divisor. Tudo bem? Se não, o quê? Se não, eu vou fazer o quê, senhores? Se não, ele vai colocar aqui, ó, número não divisível. Número não divisível pelo divisor. E aí eu coloco o fim se. Nesse exemplo aqui, senhores, o meu processamento já acontece na comparação, tudo bem? E as minhas saídas são geradas aqui dentro, ó. Saída de dados. Dentro já do meu if, tá? Só para você não ficar perdido e dizer, ah, professor, mas não tem a saída de dados? Tem, já está aqui dentro. Então, já fiz o meu processamento fazendo essa comparação. Então, perceba o que é uma linguagem de programação. Na realidade, você vai... Tudo que você está querendo colocar no computador, você vai estar dizendo e vai estar codificando da forma como você precisa. Tudo bem? Então, vamos fazer um teste agora. Então, vamos apertar aqui F9, vamos digitar um número, né? Vou colocar 20. E aí ele fala, olha, número divisível por 5. Era isso que nós queríamos, tudo bem? Vamos colocar algum outro número agora, né, que não seja divisível por 5. Vamos pegar agora aqui F9 e vamos colocar aqui 13, por exemplo. Tudo bem? 13. E aí ele informou aqui, ó, número não divisível por 5. Tudo bem, senhores? Então, esse é o nosso, né, nossa questão, nossa quinta questão da lista de exercícios. Tudo bem? Feitinha, né, perfeita. A única informação realmente adicional que vocês estão aprendendo agora é, né, como calcular essa divisão. Tudo bem? Então fique atento, né, com relação, mas dê uma lida no nosso material, na nossa apostila, que tem todo esse conteúdo lá para os senhores. Próximo, senhores. Vamos lá? Vamos para a questão, né? A questão 6. Crie um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar. Tudo bem? Então, como é que eu sei, senhores, se o meu número ele é par ou ímpar? Vamos pensar comigo? Se o número ele é divisível por 2, né? Então quer dizer que ele é par. Se ele não é divisível por 2, então quer dizer que ele é ímpar. Tudo bem? Então, números pares: 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E números ímpares, né? 1, 3, 5 e assim por diante também. E olha só que legal. Por isso que o professor está ensinando para vocês, ó, de forma que a gente trabalhe sempre com variáveis. Como é que eu poderia, né, verificar se o número é par ou ímpar? Posso usar esse mesmo algoritmo aqui, por incrível que pareça. Por quê? Porque nós fizemos o quê? Nós parametrizamos ele, né, utilizando as variáveis. Nesse caso aqui, eu não fixei ele com, né, com 5, né, para ser divisível por 5. Eu fixei ele para ser, né, um divisor. Tudo bem? Então agora, se eu quero saber se ele é par, eu vou basicamente colocar um 2 aqui. Só que a função do meu algoritmo, de fato, é o quê? Verificar se é par ou ímpar. Então, em vez do nome do meu programa ser aqui, né, número divisível por 5, eu posso colocar número par ou ímpar. Tudo bem? E aí ele já vai fazer esse cálculo para mim, ó. Vai pegar e vai dividir. Eu não vou precisar alterar, porque o meu divisor já eu coloquei aqui, se ele é divisível. Então, se essa minha divisão for igual a zero, ou seja, for exato, então o meu número aqui, ó, posso ir corrigindo, né? É par. Tudo bem? Se não, o meu número, se ele não é par, ele só pode ser, né, ímpar. Então eu coloco aqui, ó, ímpar.
Tudo bem, senhores? Então observem, como é bem legal. Sempre que você puder, né, trabalhar com as variáveis e não de fato colocar um número ali na comparação, né, vai se tornar muito mais fácil para você, né, reaproveitar os seus códigos, muitas vezes reaproveitar a lógica quando você tem ali problemas bem parecidos, né, com lógicas bem parecidas, tudo bem? Então vamos executar aqui, receba, vamos apertar aqui, né, F8, vamos colocar agora 20. E aqui ele fala para mim, ó, número par. Tudo bem? Vamos lá, vamos executar mais uma vez agora, testando com o número ímpar. Então, número ímpar, né, vamos colocar aqui o 7. Então, 7, número é ímpar. Tudo bem? Então, senhores, essa foi a nossa primeira semana, tudo bem? De lógica de programação. Preste atenção nos exercícios, não se agonie, não se desespere, simplesmente leia com atenção os problemas, tudo bem? E faça essa divisão sempre, né? Coloque, veja quem são as variáveis, né? Crie, né, a sua entrada, o processamento dessas informações, o processamento desses dados, para, no fim, né, gerar a saída que você deseja e assim, né, resolver a questão. Obrigado, senhores, pela atenção e até a próxima aula.